Vai começar agora. Agora vocês maneira aí que vocês vão falar aí. Acho que agora o Cristiano entra. Uhum. Boa noite, irmãos. Boa noite, Cristiano. Demorei, mas cheguei. Geralmente, tem um probleminha aqui no meu computador, né, em relação a... Mas eu apareço lá para eles? Travou no finalzinho, mas aí deu tempo de chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Pastor tá aí, pastor, parabéns mais uma vez, né? Valeu. Então, sem maiores... Raimundo tá aí também, deixa eu ver quem tá aqui. Olá, boa noite. Fala aí, Raimundo, tudo bem? Raimundo! Wanda, Raimundo, Cadê a Elis? Joelma. Tá ali nos bastidores, logo, logo ela chega. Ai, que bom. Que saudade de vocês. Igualmente. E a princesa, como é que tá? Tá bem, tá uma mocinha. Que legal. Cristiano está entrando hoje, entrou também na semana passada a Natália, ela é uma das nossas candidatas ao batismo, começa a estudar comigo na semana que vem, entrou agora. E vai entrar também um rapaz chamado Carlos, não sei se ele já entrou, ele estava conosco hoje lá na igreja, até a esposa dele também faz aniversário hoje. E... Boa noite, pastor. Consegui acesso assim. Obrigado mais uma vez. Bem-vindo, Carlos. Isso. Parabéns pela Carlos. esposa. Só para avisar, Cristiano, dessa turma que está chegando também hoje. Legal. Então, hoje já teve de 7, né, pastor? Cresceu um pouco mais. Andréa, Cristina. Está crescendo. Tem gente conectando aí, tem um J. Bem-vindos a todos. Bem-vindos, boa noite. Bom, deixa eu projetar aqui o material, sem maiores delongas, já trazer um pouquinho, né? Deixa eu projetar aqui o material, os slides que eu fiz. E vamos funcionar da mesma forma que na semana passada, tá, irmãos? Essa é a metodologia, né, que pode ser aperfeiçoada, claro, não é algo rígido. Todo planejamento, para ser bom, precisa ser flexível, mas é uma metodologia que eu criei de uma exposição. Primeiramente, eu faço uma exposição, né, oral dialogada, com o auxílio da projeção, e depois a gente entra aí nos comentários, nas participações, e a gente conclui o nosso encontro, né? Deixa eu projetar aqui. Então, vamos ver se eu consigo. Os irmãos estão enxergando aí já os slides, né? Daqui a pouquinho. Começou. Começou, né? Primeiro aí já está aparecendo, né? Já. Ok, tá. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Então, para a gente iniciar, eu queria pedir à irmã Val para orar a Deus e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pode ser, Val? Se a Val estiver me ouvindo aí, né? Não? Deixa eu ver aqui. Para a gente interagir um pouco mais. Fabiano, pode orar para a gente? Acho que a Val não conseguiu acionar o microfone. Positivo. Amém. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, estamos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Amém. Que possamos estar com a mente aberta, o coração aberto, um coração ensinável, Senhor, para aprender da Tua palavra, não só aprender, mas como praticá-la. Guie o cristiano, Senhor, use-o para que ele possa ser direcionado a nos ensinar, Senhor, a passar a Tua palavra e que sou o capacite nesse estudo, Senhor, que é tão importante para o nosso crescimento individual e crescimento da própria igreja e do corpo, Senhor. Abençoe a todos que estão aqui, capacite-os também, guie e abençoe também aqueles que ainda vão entrar e aqueles que ainda vão participar. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, hoje a gente está fechando a primeira semana de leitura, né? Com certeza aí, dentro do nosso cronograma, fizemos a leitura do primeiro capítulo do livro do John Stott, que tem como título Inconformismo. Então,
nós vamos discutir, ficarmos, né, dentro do capítulo, mas o capítulo traz um assunto que ele acaba expandindo um pouco mais. Eu vou fazer, como eu falei, uma exposição do texto na íntegra que o autor traz, né, com todos os seus fundamentos bíblicos, e ao final faço os meus acréscimos, as minhas inserções, né, em alguns pontos que eu incluiria, né, como pontos de inconformismo diante da temática de discípulo radical. E aí depois os irmãos podem... Claro que quando a gente lê o material, né, sempre vem as ideias, né, às vezes dúvidas também. Então, acredito que os irmãos devem ter feito apontamentos, então hoje a participação deve ficar bem calorosa aí. Então, vou até adiantar um pouquinho aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui para me ver. Tá. Então, eu coloquei essa referência. Os irmãos estão vendo o cursor? Alguém pode me falar? Sim, sim. Sim, legal. Então, fiz essa referência aqui da página. Então, quem quiser também acompanhar com o material, com o livro, tá bom? Tem essa referência vermelha aqui da página. Então, na página 13, o autor já inicia, né, dizendo que a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo, né, ao nosso redor. A primeira delas é que devemos viver, servir e testemunhar no mundo, né? A gente vai falar sobre inconformismo e, sobretudo, essa inconformidade que o mundo apresenta, sobretudo em relação à palavra de Deus. Então, o que a gente vê hoje é que está inconforme. O mundo tendencia para um contexto, para uma realidade que tem se afastado cada vez mais da palavra de Deus, né? Então, viver, servir nesse mundo, né, ser servo, e testemunhar como cristão, né? Devemos evitar e nos contaminar por ele. Ou seja, é a ideia de que, bíblica, inclusive, de que estamos no mundo, mas não compactuamos com ele. Estamos no mundo, mas não concordamos com tudo que vemos, sentimos e presenciamos nesse contexto contemporâneo, né? O autor depois vem trazendo o que ele vem discordando, né, em relação a esse mundo. Então, ou seja, assim não devemos preservar nossa santidade, palavras do autor, tá? Fugindo do mundo, né? Ou seja, aquela questão da privatização do sagrado, né? Ou seja, se afastar do mundo no movimento enclausto, né, endógeno, que na verdade, né, assim, a nossa pregação, né, a pronunciar e proclamar o evangelho mais e seja um movimento, né? O ID, na verdade, a eclésia, né? A eclésia é uma assembleia ativa em movimento, né? Então, né, fugir do mundo, segundo Stott, é se preservar dele, né? Se enclausurar dele. E quando, na verdade, somos criaturas, né, sobre a criação, né? Somos criaturas para subjugar toda a criação, mas também estarmos nesse mundo, né? A gente não pode se afastar, né? Mas também não devemos, nessa dupla responsabilidade, não devemos nos sacrificar nos conformando com ele, né? Ou seja, não é aceitar tudo, é estar no mundo, mas ter uma certa criticidade para poder pontuar o que é bíblico, o que é de Deus e o que não é de Deus, né? E saber... Jesus fez muito isso, né? Foi muito criticado, comia com pecadores, mas sabia estar em todos os ambientes. Eu acho que o discípulo radical tem essa perspectiva de olhar para o mundo, saber que o mundo, né, jaz no maligno, ou se configura cada vez mais se afastando da palavra de Deus, né? Entender isso até no nosso processo de evangelização, saber onde estamos, né? Então, por exemplo, na universidade, que é um ambiente onde, né, assim, a teologia agora voltou, né, mas ainda é rechaçada, um ambiente onde se prega muito naturalismo filosófico, por exemplo, ateísmo. Então, qual é a minha participação enquanto cristão em um ambiente universitário? Uma vez, eu sempre falo em todas as turmas que eu assumo na universidade, tanto de pós-graduação quanto de graduação ou cursos livres, em palestras que eu já dei inúmeras palestras em universidade, eu sempre assumo, e no meu discurso, na minha apresentação,
porque eu também sou teólogo, além de administrador e contador, também sou teólogo. E Amém. uma dessas defesas, né, eu, ao final de uma palestra que eu dei na Universidade Abel, em Belford Roxo, um aluno veio no final, deixou bem no final, quando todo mundo foi embora, eu estava juntando os materiais, desligando os equipamentos, ele achou aquilo estranho. Como é que pode alguém trabalhar com ciência e fé e ser teólogo numa universidade, né? E depois que eu comecei a conversar com esse rapaz, percebi que ele era homossexual. Então, ou seja, qual é a nossa participação enquanto cristão, em específico, nesse exemplo, numa universidade, né, testemunho como aluno, como professor, como funcionário, num ambiente plural, né? Qual é a nossa participação? Já deixa essa pergunta para a gente começar a pensar o que o autor traz, tá bom? Quem quiser falar, por favor, só desligar, abrir o microfone e fala o nome, porque eu só estou vendo uma pessoa aqui né, nas imagens, tá? E aí fala o nome, e aí participa, fica bem à vontade em relação a isso, tá? É uma exposição oral dialogada. Bom, então essa dupla responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade conjunta de viver, servir, testemunhar, mas não nos contaminar com esse mundo, né, que está sendo configurado, até que chegue os fins dos tempos, né? Ou seja, o autor vem dizendo que tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós, né? Aí coloca o termo proibidos mesmo. Então, não podemos escapar desse mundo, né? Porque existem algumas realidades, algumas religiões que têm esse comportamento, né? Eles vão se afastando cada vez mais do mundo porque enxergam no mundo tudo que é de ruim, quando, na verdade, nem tudo que está no mundo é ruim, boa parte até pode ser, mas nem tudo é ruim, né? Então, o autor cita aqui Levítico 11, 1 Pedro, né? Ou seja, sejam santos porque eu sou santo. Então, Deus nos dá esse direcionamento. Ou seja, palavra do Stott, né? Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la, nos conformando a ele. Mais uma vez aí, o autor apresenta o texto bíblico e traz essa ideia, né, de interação com o mundo, né? Ele não fala que devemos estar totalmente no mundo, né? E também não fala que devemos nos privar, né, também de forma completa e plena. É preciso ver uma dosagem de dupla responsabilidade mesmo, tá? São ideias aí do autor que estamos estudando. Então, sobre esse tema, o autor vem fundamentando, né, no texto bíblico, na lei, ele fundamenta também lá nos profetas, fundamenta no ensino de Jesus e também no ensino dos apóstolos. Então, ele traz alguns versículos para mostrar essa ideia da dupla responsabilidade que nós temos hoje e que configura uma direção para esse inconformismo radical que a gente precisa ter. Então, na lei, ele cita Levíticos. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos. E aí vem: fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, estar no mundo, entender isso, mas preservar o tempo todo essa conexão com Deus, né? E, sobretudo, a palavra que ele nos entrega, que nos gera um comportamento, né? Então, estar no mundo não significa ser poluído por ele ou ser moldado por ele. Isso não deve acontecer. Precisamos ter isso muito claro, né? E até agora, nesse momento, dicotomizar, separar, né? Para que não haja poluição com esse mundo. Nos profetas também. Quem tiver com a câmera, com o microfone ligado aí, se puder clicar para desligar, para não ficar ruído nenhum, tá bom? Nos profetas, quais são as fundamentações que o autor traz? Em Ezequiel: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agirão segundo os meus decretos, nem não agiram segundo os meus decretos, nem
obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Então, aí vem, né, a questão do povo se conformando com a cultura, né, daquela época, quando, na verdade, hoje e também naquela época, nós não é a palavra de Deus que tem que subjugar a cultura, né? Não é a cultura que vai direcionar o nosso comportamento. Nosso comportamento sempre é pautado e direcionado na palavra de Deus, né? A cultura que tem que se moldar é a realidade, contexto cultural contemporâneo que precisaria se moldar com a palavra de Deus, e não o contrário, né? No próprio ensino de Jesus, em Mateus 6, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que pedirem. Tá? Então, assim, uma questão de testemunho, de não ser como, né, as pessoas têm sido no mundo, ser diferente. E aí o Stott vem dizendo mais adiante na questão do testemunho com simplicidade, né? Depois tem outros capítulos que vão falar sobre isso. Não se sentir, né, superior às pessoas nos ambientes que frequentamos, mas afirmar com todas as letras que o cristianismo é singular, sobretudo Jesus é singular. Então, não se contaminar com esse mundo, mas também saber, né, as entradas, saber os direcionamentos, saber se comportar e testemunhar de fato, né, nesse mundo que nós estamos vivendo. E nos ensinos também, no ensino dos apóstolos, também existe essa questão da dupla responsabilidade, duplo compromisso que nós devemos ter segundo as opiniões aí do autor, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não se moldem ao padrão deste mundo. O padrão que vai moldar, que nos molda, que vai moldar não, mas que nos molda, é o padrão da palavra de Deus. São todas as orientações suficientes, necessárias, completas, verdadeiras, que Deus nos dá a esse compromisso. Então, tem muita coisa acontecendo no contexto atual, vamos agora entrar nessa discussão, que precisa ser recusado totalmente, tá? Recusar totalmente. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Até aqui, gente, sobre essa fundamentação, sobre esse duplo compromisso ou dupla responsabilidade, não se privando, mas também não se conformando com esse mundo, né? Ou seja, tem uma questão que transcende, né? Que a igreja em diálogo, entre aspas, né? Diálogo com o mundo, né? Se relacionando com ele, mas não se conformando e não concordando com a forma que o mundo se apresenta. Nessa situação que o Stott traz de dupla responsabilidade, alguém acrescenta alguma coisa? Ao ler o material, para a gente estimular aqui a participação, para não virar um palestrão, né? Já estamos aqui num ambiente tecnológico, onde eu vejo só o slide e agora eu estou vendo só a irmã Alba ali mexendo no cabelo. É o que está aparecendo aqui para mim, né? Até agora, sobre essa dupla responsabilidade que o autor apresenta, essa ideia do autor, alguém acrescenta alguma coisa? Para a gente puxar um pouquinho da participação? Para ficar uma coisa mais interativa? Não? Então, quantas pessoas tem aqui conectadas? Deixa eu ver. Não estou conseguindo. Agora ficou até melhor, que eu estou até me vendo. Oi, quem tá Alba. Alba. Eu penso que o grande desafio de viver o cristianismo nos nossos dias seja justamente esse, estar nesse mundo, interagir com ele, porque
no passado, olhando para trás, na minha infância, na minha adolescência, nós éramos aconselhados a fugir do mundo, a andar com pessoas só que professassem a mesma fé. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? E hoje a gente vê um outro paradoxo. Né? A gente vê que nós precisamos, enquanto cristãos, estar lá no mundo para poder testemunhar a nossa fé, para viver, para ser luz. Então, acho que o desafio para os nossos dias, para nós, é justamente esse. É estar nos lugares, mas não ser dos lugares. Estar lá sendo cristão, não é verdade? Estar lá sendo cristão e poder dizer a nossa verdade, a nossa fé. O que a gente crê? Acho que, e para mim, que sou avessa total à polêmica e a discussões, é um desafio muito grande, porque a gente precisa alcançar aquele equilíbrio, né? Aquela harmonia entre ser e viver, né? Sem agredir e sem nos acuar. Porque, por muito tempo, os cristãos, os crentes, vamos dizer crentes, os crentes eram ridicularizados, eram menosprezados, eram os cafonas da vez, eram os fora de moda, né? E hoje a gente vê que as coisas mudaram, que nós mudamos também a nossa maneira de ser e de pensar, graças a Deus, né? Que a mente se ampliou. Então, acho que hoje o grande desafio nosso é ser nesses lugares, é estar nesses lugares, sendo cristãos. Não, legal, muito boa participação, irmã, obrigado, né? Sim, isso nos alimenta aí a avançar. Nessa mesma universidade que eu contei por cima esse episódio com esse rapaz, depois de uma palestra, em outro momento, e eu cursava teologia ainda, né? Estava com um livro, na sala dos professores, com um livro de teologia, né, na minha mesa, e passou um amigo meu, doutor em sociologia, pela Universidade de Salamanca, né? Berço dos escolásticos. E aí ele olhou aquele livro e falou o seguinte: você é pastor? Eu falei: não, sou estudante de teologia. E ele: que isso? É sério mesmo isso? É, doutor em teologia, doutor em sociologia. Eu disse: sim. Ele: você acredita mesmo na história de Adão e Eva? Então, os primeiros capítulos de Gênesis são os capítulos mais contestados na universidade, né? E aí ele falou o seguinte: sério? Eu falei: sim. Você, qual é então a teoria que você tem para a origem da vida? E aí ele citou o fóssil Lucy, fez algumas citações bem assim, descabidas, né? E eu percebi que, embora ele estivesse contestando, ele estava fragilizado no conteúdo que ele estava apresentando. E aí eu dei uma pequena aula sobre Carbono 14, sobre datação, sobre o livro de Gênesis, e ele saiu, não falou mais nada, e não conseguiu nem contestar. Mas não é assim, a gente está falando de discípulo radical, não é para a gente... eu consegui ali trazer ele para a discussão, né? Sem precisar afrontar o que ele estava me dizendo. Então, assim, um doutor em sociologia aliás, inclusive ele é ateu, né? Ele é ateu até hoje. E aí eu pude mostrar para ele que existe o carbono 14 é falho, né? Bem falho na mensuração, método de datação. E aí ele acabou que ficou meio que satisfeito, insatisfeito, e foi embora. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado na PUC, em teologia, assim, pasmem, irmãos, porque na minha banca tinha um padre, a minha orientadora, que é católica, e um pastor batista. Pastor, escuta essa. E um pastor batista, tá? E não vou falar nem o nome dele, nem de qual igreja ele é. Mas eu fiz, a primeira defesa que eu fiz, né, foi no livro de Gênesis. Meu trabalho era integração entre espiritualidade e atividades laborais, trabalho, como integrar na vida profissional espiritualidade, né, cristã com atividade laboral. E aí eu vi defendendo no livro de Gênesis que Deus é um Deus trabalhador, que ele entrega, ele tem uma concepção de trabalho, cria o homem, entrega o trabalho ao homem, e vi fazendo essa defesa.
No comentário que esse pastor foi fazer, ele falou o seguinte: eu percebi que você tem uma leitura literal do livro de Gênesis. E aí eu já coloquei o pé atrás, porque assim, o pastor Batista falando isso, né? Você tem uma leitura literal do livro de Gênesis, e o livro de Gênesis, ele afirmando, ele é poético, ele é alegórico. Infelizmente, na minha defesa, eu não pude contestar o que ele falou, né? Mas também não confirmei o que ele falou. Então, são essas ideias, sabe, estranhas, que têm se apresentado tanto na universidade, fora da universidade, na família, nos ambientes que a gente frequenta. Então, como ser um discípulo radical, né, contestar essas questões em amor e, ao mesmo tempo, principalmente, pregar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas nesse ambiente, né? Cristiano. Oi, pastor, pode falar. Então, e até para não, de alguma maneira, assustar a nossa turma em relação a essa questão da contestação, eu digo isso porque é o seguinte, às vezes a gente fica muito preocupado em não saber contestar a nossa fé. Você deu um exemplo aí do ambiente acadêmico, né? E se de repente alguém assim mais estudioso e mais conhecedor, alguém que tenha várias teorias em mente, e quando essas pessoas chegam para contestar a nossa fé, muita gente fica preocupada e até, de certa forma, abandona até a sua identidade como cristão, com medo de um confronto e de não saber responder algumas indagações científicas. Né? Você teve a expertise de poder contestar lá com o professor, né, dentro de uma academia, né, dentro de uma universidade, a respeito de teorias que ele achava que eram verdadeiras e tudo mais. Mas a gente, né, nem sempre a gente vai ter todas as pessoas conhecedoras de um tipo de conteúdo como esse. Mas eu sempre, e eu faço questão de ressaltar isso, gente, nesse caso, eu sempre me lembro daquele episódio em que Jesus cura um cego e esse cego sai vibrando com a sua cura e os religiosos então perguntam, me perdoem, eu não lembro aqui a referência, mas eu posso até pesquisar aqui para falar, mas quando os religiosos buscam desse cego quem era aquele que fez o que fez, até porque Jesus tinha curado no sábado, um problema danado, e a resposta do cego é, para mim, emblemática, aliás, do ex-cego, né? Ela é emblemática e ela é a resposta, queridos, que a gente precisa levar para qualquer contestação sobre a nossa fé, a fim de se manter firme, né? De nos mantermos firmes diante desse mundo com tanta coisa que está acontecendo. E a resposta do cego é: olha, quem era ele, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Entendem? Então, por mais, gente, que não tenhamos, muitas vezes, o conhecimento científico, o que a gente pode falar para as pessoas, e até mesmo dentro do conhecimento científico, dentro do conhecimento acadêmico, é sobre o nosso testemunho, a nossa experiência com Deus. Quem éramos e quem somos hoje, né? Olha, se os detalhes da vida, eu não sei, mas o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, a minha vida foi transformada por Jesus Cristo. O Evangelho melhorou a minha caminhada. O Evangelho renovou. João 9,25. Obrigado, André. Valeu mesmo. O Evangelho melhorou a minha vida, a minha visão. Como eu falei hoje no sermão, né? As minhas lentes, hoje eu vejo a vida diferente. E aí, veja bem, com aquilo que aconteceu conosco, ninguém pode contestar. O cara pode falar que Jesus é uma farsa, que Bíblia é balela, é livro da carochinha e tal, mas ninguém pode contestar o que aconteceu contigo. A tua experiência de conversão, a transformação que você teve em Jesus.
Então, por mais que alguém fale, porque ele é meu amigo, olha só, se ele é ou não é, eu não sei. Você está dizendo aí. Mas eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. A minha vida foi transformada pelo poder do Evangelho, né? E então, gente, todos nós temos condições de contestar isso que o Cristiano está falando, né? Com muito carinho, com muito amor, mas todos nós temos condições de levar adiante a nossa fé, de ser um discípulo de Jesus radical. E, ressaltando essa minha participação, Cristiano, é fantástica a frase do Stott sobre tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Isso mostra, sabe o quê? Equilíbrio. O Evangelho tem uma das marcas do Evangelho, se chama equilíbrio. Ele não foi feito para você abandonar o mundo, né? Abandonar seus amigos, isso que a Alba falou, né? De abandonar os seus amigos, não fala com ninguém que não seja crente. E também não foi feito para você se enclausular, entendeu? E acreditar, né, que a vida com Deus é uma vida só ali de vida eclesiástica, né? Então, nem o escapismo. Sim, e o outro lado é não entrar e concordar e viver, absorver os valores, achar que Deus é amor. Essa é uma frase que talvez a gente vai falar muito nesses estudos, né? A ideia de que Deus é amor, e se ele é amor, então ele aceita todo mundo, ele aceita todo mundo, ama todo mundo, mas ele tem critérios, ele tem justiça, ele tem uma série de questões que todo mundo precisa considerar. Obrigado, pastor, pela contribuição, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, aproveitando já esse momento aí das intercessões? Ok? Não? Vamos adiante, então. Deixa eu sempre diminuir aqui um pouquinho. Então, na página 14, né, o autor diz o seguinte: aqui está o chamado de Deus para o discípulo radical, para o inconformismo radical à cultura circundante. Foi o que eu falei, né? É a Bíblia que nos orienta, é a Bíblia que subjuga a cultura, e não o contrário, né? O convite para desenvolver uma contracultura, ou seja, valores que temos, né, que são ali nos dados por Deus, que são contrários ao mundo, ok, mas que sabemos utilizá-los nesse mundo, né, sem precisar confrontar ninguém, né? Então, ele fala de algumas tendências contemporâneas as quais fundamentam, né, existem outras, esse nosso inconformismo, né, essa inconformidade entre o mundo que Deus planejou para nós e o mundo como ele está agora, em decorrência, com certeza, sobretudo, do pecado, né? Então, ele fala do pluralismo, do materialismo, do relativismo ético e do narcisismo. Ele foi bem assim, simples nesses 4 pontos. Existem pontos muito mais profundos, mas ele quis se prender aqui nesses 4, nós vamos passar nessas páginas em que o autor traz essas tendências contemporâneas. Outras nem tendências são mais, né? Já são realidades, não tendem mais, são realidades que já chegaram, inclusive. Então, aqui, o pluralismo na página 14, diz, o autor vem apresentando 3 pontos que fundamentam essa ideia plural, né? Ou seja, de que todo mundo tem que aceitar esses ismos, né, da vida, esses ismos, que todo ismo merece respeito, ou seja, o homossexualismo merece respeito, o materialismo merece respeito, né? E que todo esse ismo rejeita a ideia perfeita, as alegações cristãs da perfeição e da singularidade da vida do cristianismo, né? Então, deve existir tentativas de converter as pessoas, né? Ou seja, simplesmente na questão da nossa opinião. A nossa opinião é essa e todo mundo tem que aceitar. Segundo o autor, essa ideia é arrogante. É uma arrogância dizer que todo mundo tem que aceitar a questão da prática homoafetiva, por exemplo, do materialismo, do pluralismo, aceitar tudo isso. E nossa ideia aqui é mostrar que não devemos aceitar, não devemos confrontar, né, como falei na primeira aula,
e nem aceitar, não se conformar com isso, mas devemos, assim, dialogar no bom sentido, né? Dialogar no bom sentido de mostrar nossa fé e testemunhar ao mesmo tempo diante dessas coisas que consideramos erradas têm se configurado no mundo, né? Então, como então, na página 15, deveríamos responder ao espírito de pluralismo? E aí o Stott pergunta e dá a resposta, com muita humildade, sem qualquer indício de superioridade pessoal. Não é porque somos salvos, né, e temos Jesus que devemos nos colocar superiores àqueles que não têm. Porque se assim fizermos, o que vai acontecer é um afastamento e o testemunho não vai se concretizar. Pelo contrário, um testemunho contrário àquele que Deus nos ensinou e nos orientou a fazer, né? Ou seja, é mostrar para as pessoas que a perfeição de Jesus, ou seja, só no cristianismo houve um Deus que encarnou, né? É mostrar essa singularidade. Um Deus que, né, foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, para expiar nossos pecados, e que depois, ao terceiro dia ressuscitou. Em nenhuma outra cultura, em nenhuma outra religião existe essa configuração, né, perfeita de um Deus que se fez carne e cumprir uma obra morrendo na cruz do Calvário. Então, ou seja, o autor coloca, Jesus é o único e singular. Então, essa é a maneira de confrontar o mundo, né? A não aceitar o que o mundo apresenta, claro, essa não aceitação, de novo, sem medo de ser prolixo, em amor, né? Essa aceitação em amor, discordar em amor, claro, com tranquilidade, com muito carinho, né? Como o pastor falou, mas colocar a ideia real, a verdade da perfeição de Cristo. Só Jesus transforma, só Jesus só Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Alguém ia falar? Cristiano, é o seguinte, rapaz. Você destacou a frase que eu destaquei quando eu li. Eu só queria dar uma ênfase nisso aqui, meu amigo. Com muita humildade. Qual é a resposta? Com muita humildade, sem qualquer indício de superioridade pessoal. Meus irmãos, minhas irmãs, não somos melhores do que ninguém. Cuidado com isso. Somos acusados demais em relação a isso. Discípulo de Jesus é servo de Deus e de todos. Infelizmente, queridos, muito do que nos acusam existe razão por conta desta soberba que às vezes invade o coração daquele que serve a Deus, daquele que é da Igreja de Cristo, que serve a Jesus Cristo. Se achar, aí né, encontra alguém de outra religião, se acha superior. Meus irmãos, não somos superiores a ninguém. Somos nós mesmos, singulares, e temos uma fé. A fé é muito sólida, a fé é muito firme, né? E devemos, então, baseados nela, defendê-la. Mas, irmãos, não há... achei legal porque eu destaquei a mesma frase aqui, Cristiano. Não somos superiores a ninguém. Isso é uma armadilha, ok? Que tá, e muitos cristãos, infelizmente, estão caindo nela, né? Achando que existe, por conta de Jesus Cristo na nossa vida, a ideia de que ele nos fez superior aos outros. Mas, por favor, vamos abandonar esse negócio aí. Isso beira, obrigado, pastor, isso beira também ao fanatismo, né? Assim, quem é fanático, o pastor usou um termo, aquele que não consegue conversar sobre nada a não ser religião, se coloca numa posição superior. E nós não somos fanáticos, né? O pastor acabou de explicar aqui agora. Obrigado, pastor. Gente, assim, querendo, tá? A irmã Alba participou, o pastor já participou aqui várias vezes, querendo participar, por favor, abra aí uma pergunta, uma ideia, né? É como eu falei na primeira aula, se eu não souber responder, o pastor está aqui, o pastor responde. Diga, meu irmão. Complementando o que o pastor Eduardo disse, e você já tinha também iniciado sobre ser humilde e ser respeitoso, né? Quando você teve um diálogo com um doutor, né, em sociologia, uma pessoa culta, né? Uma pessoa de vasto conhecimento, mas você teve a humildade, né? Como o pastor falou, teve a expertise, teve o cuidado de demonstrar o amor de Cristo com humildade.
E o que peca muito para, né, o crente é a religiosidade. Que quando ele se torna religioso, aí ele se torna arrogante, se torna prepotente, e a única coisa que ele não é cristão. Uhum. Então, a religiosidade é um ponto muito ruim, como a própria irmã Alba disse, né? Eu já ouvi também alguns comentários, né, de uma denominação específica, né, que antigamente não podia isso, não podia aquilo, era proibido isso, como ela falou, eu não posso sair com ciclano porque ele é de outra religião, eu não posso fazer isso, sendo que agora, o que era proibido antes, agora é permitido. Aí fica aquela... E aquele irmão que morreu pensando que aquilo era proibido, e ele achou que ele foi para o inferno, né? Ele achou que ele não foi salvo. Então, aí a gente tem que ter cuidado com esse ponto, que é religiosidade. Uhum. Porque se você for religioso, você é tudo, menos cristão, você é religioso. E aí parte, como você falou, não o fanatismo, mas o próprio, né, o nosso estudo, a palavra radical. Né? Tudo que é radical, né? Tudo que vai para o radicalismo é ruim. É ruim, não é bom. Como o pastor falou, a gente tem que ter um equilíbrio. Você também citou, tudo é equilíbrio. Né? Você tem que saber ouvir, e até para quem estuda, né? Para quem procura se aprofundar em conhecer mais, né, a história, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a origem do livro de Gênesis, de todos os livros, aí a gente adota, a Aline sempre fala isso, foi uma pregação do pastor Eduardo que a gente nunca esquece, falando do Dr. Shedd, que o Dr. Shedd uma vez foi num seminário, e acho que era um ex-aluno desse, pastor Eduardo, se estiver errado, você me corrige, pastor, que estava sendo palestrante. Ele foi o primeiro a sentar na cadeira, na primeira fila, com o caderninho dele, e começou a anotar. O palestrante, quando viu, ficou assustado. Cara, ficou nervoso. Poxa, meu mestre, né? O catedrático, o PhD, está aqui, está ali anotando humildemente, porque ele está sempre aprendendo. Então, essa questão da humildade, quando o Stott fala, isso é fundamental. Isso a gente vai adquirindo com a maturidade espiritual, com a maturidade mesmo de vida, e de que quanto a gente mais estuda, mais a gente menos sabe. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem um desejo de aprender. E de aprender com todos, né? Aí sem distinção de tudo, de raça, de cor, de credo, de estado social. A gente vive hoje num país polarizado, né? O pastor Eduardo vem falando sobre isso, né? Onde o radicalismo está apontando para ambos os lados, né? Ambas as vertentes, e leva ao quê? Ao caos, né? A gente não tem um equilíbrio. Então, só eu queria contribuir só com isso, falar sobre a questão da religiosidade. Sim, Obrigado, Cristiano. obrigado, eu que agradeço, irmão. A religiosidade afasta, com certeza, de Cristo. Eu gosto muito da explicação do Josh McDowell, que é um grande, assim, o cara que escreveu aquele livro Evidências que Exigem um Veredito, Evidências da Ressurreição, assim, fantástico. Ele diz o seguinte, que cristianismo não é religião, né? Ou seja, religião vem do termo religare, que é o homem com práticas litúrgicas e rituais tentando se aproximar a Deus. Quando, na verdade, o cristianismo é o Deus criando um homem, se revelando a ele e o convidando a um relacionamento de amor. Cristianismo é um movimento de cima para baixo. Religião é o homem tentando se aproximar de Deus, que não vai conseguir. Né? Não precisa se apoiar em religiosidade para se aproximar de Deus. Né? Deus está em todos os lugares, sobretudo dentro de nós. Né? Então, legal pela sua participação. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão participando aqui, mais uma vez. Estimulam... Oi, pode falar. Oi, a irmã Alba de novo aqui. Oi, Alba, diga. O Fabiano acabou de falar uma coisa interessante. Eu queria te pedir, ou você, ou o pastor Eduardo, mas você que está na frente, explica um pouquinho mais para nós a parte radical, discípulo radical, não é isso? Uhum. Ó, o discípulo radical, porque o discípulo a gente já sabe, é seguidor de Cristo e tal. Por que John Stott escolheu essa palavra radical? Tá. Que a gente não deve ser radical em muita coisa, né? Mas... nós trabalhamos isso no primeiro encontro. Desculpa, eu faltei.
é o prefácio do livro, né? No prefácio do livro, o John Stott dedica as páginas todas do prefácio, já começa com essa questão, por que radical, por que discípulo e não cristão, e ele vem explicando tudo. E aí, a própria logomarca da capa do livro, aquela raiz do radical, ele se apoia na questão de uma palavra em grego que significa raiz. Então, o radical é aquele que está enraizado na palavra de Deus, né? O pastor usou um termo muito legal, uma radicalidade boa. Não é uma. O pastor até falou de tantas radicalidades estranhas que o mundo tem hoje, existe uma radicalidade boa. E essa radicalidade boa é ser cristão, preservar os valores de Cristo nessa sociedade que se configura cada vez mais perdida e se afastando do coração de Deus. Então, essa radicalidade aí, lê o prefácio que a irmã vai entender lá um pouco melhor, se eu não conseguir elucidar. Está ótimo. Obrigada, Cristiano. Ok. Vamos adiante aqui, passar um pouquinho mais, né? E aí, o autor vem na questão do materialismo, né? A gente vem discutindo a questão do materialismo como uma inconformidade nesse mundo, né? Então, o materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material, né? Porque ele diz que Deus, de certa maneira, entre aspas, também é material porque ele nos criou e criou o mundo, que é material. E aí o autor fica na discussão do materialismo como sendo uma questão de patrimonialismo. Eu coloquei entre colchetes aí, né? Patrimonialismo, porque o autor deposita o discurso todo nessa questão. A gente sabe que existem outros termos, outros conceitos sobre materialista. Por exemplo, os espíritas, né, são materialistas porque só acreditam na parte material do ser. Né? Assim, ou seja, eles são... os ateus, melhor dizendo, né? Os ateus acreditam só na parte material do ser, né? Os espíritas acreditam na parte da vida, na reencarnação, etc. e tal. Então, esse materialismo, segundo as conceituações que o autor traz, repousa apenas na questão patrimonial, ou seja, não devemos nos prender à questão material, né? Pelo contrário, a Bíblia nos ensina o contrário, tá? Então, vamos dizer que o materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem, né, abafar a nossa vida espiritual, o Stott, né, afirma. Então, o materialismo tem algumas vertentes conceituais, vamos depositar aqui o nosso discurso na vertente que o autor traz para a gente, né? Então, ele diz o seguinte, que a Bíblia é contra o materialismo. Então, vamos ler o que está escrito em Mateus, né, 6. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, tá? Ele cita mais, né, Filipenses também. Eu estou trazendo aqui os versículos completos, mas ele só cita lá no texto, né, as referências. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é a ideia de que não devemos nos apegar demasiadamente nas questões materiais, né? O Stott traz até uma ideia, uma frase interessante, não sei quem grifou aí, de que nos viemos e nos vamos sair desse mundo, né? Salvo aqueles que nascem já com herança, já nascem com uma questão patrimonial o esperando, né? A maioria das pessoas nasce sem nada e vai embora sem nada, né? Existe já o ditado, ninguém leva o patrimônio para o caixão, né? Então, por que se apegar? Ele fala do fardo, né? Por que ele vai esse fardo do nascimento até a morte, né? Nessa busca desenfreada por bens materiais, né? Muito mais do que necessitamos. Não é pecado, a meu ver, ser rico ou tentar prosperar profissionalmente, financeiramente. O erro está em depositar
né, mais importância a esses aspectos patrimoniais do que aquilo que Deus nos dá. Ou seja, quando algo começa a tomar o lugar de Deus, pode ser o que for, já não é bom. Quando algo que nós esperamos ou pretendemos ou alimentamos o nosso desejo começa a tomar o lugar de Deus, qualquer que seja esse algo, não é bom. E aí ele vem trazendo outros versículos, né? Não vou precisar nem ler todos, mas aqui 1 Timóteo. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, né? E aí vem Jó, né? Nu do ventre da minha mãe e nu partirei, né? O Senhor me deu, o Senhor me tomou. E 1 Timóteo, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, olha o que o autor escreve aí nessa página. Em outras palavras, a vida na Terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez, foi o que eu falei, né? Assim, seríamos sábios se viajássemos com pouca carga, né? Não, né? Nada levaremos conosco. Então, é entender que hoje, sobretudo com algumas teologias estranhas, sobretudo teologia da prosperidade, hoje tem um momento coach também, as igrejas neopentecostais que a bênção, infelizmente, uma forma errada de pensar na bênção, a bênção é material, né? E não ter bens significa, inclusive, até falta de fé. Isso tudo, tá, gente? Não é bíblico, nada disso é bíblico. Então, a gente precisa também pontuar tudo isso, porque o pastor falou na primeira aula nossa, né? Salvo engano, ou na primeira aula ou em um dos sermões, o pastor falou sobre a questão cuidado com os pregadores da internet, né? Por quê? Porque tem muito pregador, né, pregando essas questões que não têm fundamento bíblico. E a gente precisa estar respaldado no texto bíblico, né? A nossa fé precisa estar muito firme para a gente não desviar dessas questões, até heresias, inclusive, né? Cristiano. Oi, pastor, diga. Só aproveitar que você está com o slide aí e todo mundo está vendo o texto. 1 Timóteo 6,10, gente. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diferente da ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Há muita confusão. Tem gente que demoniza o dinheiro e aí vive de uma maneira descontrolada e miserável como pecado, gente. A miserabilidade enquanto opção, tá, gente? Não é circunstância, mas opção tem que ser revista. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, você está lendo aí, está na tua frente aí, que é a raiz de todos os males. Por quê? Porque tem muita gente que tem dinheiro e é muito abençoado, e abençoa muito, e não faz do dinheiro o seu Deus, mas faz do dinheiro o seu servo, e serve a Deus com o seu dinheiro. E a gente tem tantas histórias aí pelo mundo afora, no Brasil afora, vários empresários que ajudam, que abençoam, né? E é sempre muito claro, eu estou querendo pegar esse gancho, Cristiano, porque o texto está aí, para todo mundo ver, tá? É o amor ao dinheiro. Então, a gente tem que olhar para o dinheiro e perceber o que a gente sente por ele, né? Se ele é senhor ou se ele é servo de todos nós. Se é ele quem nos domina ou somos nós quem dominamos o dinheiro, né? E dominar o dinheiro aí é administrá-lo bem, é guardá-lo, é investir. Nada disso é errado, nada disso. É fazer dele uma bênção para a nossa vida, para a nossa igreja, né? Por conta da contribuição que damos à igreja e também para as pessoas que precisam. Agora, Cristiano, essa frase do Stott aí, cara, que você botou no final, ela é sensacional. Sensacional. Entendeu? Eu gostei da expressão aí, seríamos sábios se viajássemos com pouca carga, já que a gente entra nu e sai nu, então temos um período aí para viajar, então seria muito bom se a gente botasse pouca carga, porque muita carga realmente pesa demais e a gente sabe bem o que é isso, né? Uhum.
Pastor, eu queria aproveitar, Cristiano, tudo bem? Tudo bom. Tatiana aqui. Então, essa parte do materialismo, né, do patrimonialismo, eu só tomo cuidado um pouco com o patrimonialismo, porque eu me lembro do Faoro, né? Ele tem é muito específico na ciência política o termo patrimonialismo, né? Uhum. Mas, usando o termo do nosso texto, acho que é uma questão, inclusive quando Jesus fala de que a gente não pode servir a Deus e a Mamon simbolizando o dinheiro. E tem um livro de um pastor chamado Craig Rochelle, que é chamado Cristão Ateu, que eu até estudei com os adolescentes. E uma das questões era justamente sobre essa questão da segurança que a gente pode ter no dinheiro. E aí ele vai usar justamente esse texto para mostrar em quem você está depositando a sua confiança. Porque sempre vai ter aquele colchão de segurança, né? Então, se eu tenho a casa, eu tenho meu carro, eu tenho um salário bom, eu estou bem. Mas um salário bom, daqui a pouco, já não é um salário tão bom. O que é um salário bom? Um salário mínimo? Aí, daqui a pouco, já não é mais um salário mínimo, é um salário de um promotor. E aí você vê promotores, juízes, defensores que também estão endividados porque, para eles, aquele não é mais um salário. Aí você vai ouvir uma pessoa falando, ganhando bem em comparação com outros, que o dinheiro não dá para nada, porque cada vez mais é alguma coisa que ele vai precisar para ter essa segurança, em vez de ter confiança em Deus. Então, às vezes, assim, vai acontecer algum problema. A minha segurança está depositada em que Deus sabe que é o melhor para mim, então eu vou poder enfrentar essa situação, ou a minha segurança está no fato de que eu tenho um bom plano de saúde, então os médicos vão me atender bem. Acho que essa seria a ideia do materialismo, ter esse equilíbrio, né? De que você vai precisar do dinheiro, é importante, não tem jeito, a gente vive no mundo e precisa do dinheiro. E a gente pensar de que quanto mais a gente acumula, os recursos são finitos. Se você tem muito, alguém tem pouco. E inclusive, a questão da pegada ecológica, né? Talvez a gente vai falar sobre esse amor à criação. O materialismo ele vai gerar problemas com esse amor à criação, porque se a gente mantém, o materialismo está muito ligado ao consumismo. A gente consome mais, então a gente precisa. E esse materialismo também pode estar ligado a esse não só o apego ao dinheiro, mas também o apego ao status que alguma determinada coisa dá para gente. É um iPhone que tem que ser o novo. O computador que você tem que usar tem que ser de melhor marca, o tênis tem que ser da melhor marca, e até a nossa própria embalagem, né? É a roupa que tem que ser bem assentadinha, no caso de a gente que é mulher, né? O cabelo tem que estar bem arrumado, a unha tem que estar bem tratada, quando começam a vir as rugas, aí vem o botox, vem o ácido hialurônico, vem o preenchimento, agora a moda da harmonização facial, né, que para corrigir os defeitos, e é tudo casca. No final mesmo, até isso, a traça vai comer. Uhum. Não é só a roupa, até o rosto com botox, com ácido hialurônico, a bactéria vai comer. E o mais interessante, a bactéria que a gente mesmo cultiva, numa situação de comensalismo. Então, também tem isso, a gente liga muito para a imagem, então talvez essa ideia do consumir, ele acaba estimulando. E teve uma vez que eu li uma muito interessante com relação entre o ambientalismo e o consumismo, se a gente consumisse como a China e os Estados Unidos e o Japão consomem, a gente já tinha detonado há muito mais tempo os recursos naturais. Então, só existe um excesso de consumismo, eu só consigo me alimentar como eu me alimento, comprar as coisas que eu compro, vestir as roupas que eu visto, porque pessoas estão vivendo em estado de miserabilidade, muitas vezes sem acesso até à água potável. Então, aquela água que a gente bota e gasta para uma diversão, outras pessoas não têm. E eu acho que o cristão tem que tomar esse cuidado também. Pensar que até a nossa casca, até o nosso corpo, e a nossa imagem, os nossos títulos, tudo isso, no final, é só da passagem mesmo. Né? E liga até com aquela humildade do ismo. É a questão, obrigado, Tatiana, é a questão da ecologia integral, né? Nós somos parte desse cuidado com o meio ambiente, né? O termo patrimonialista aqui, o patrimonialismo, ele repousa na ideia contábil, tá? Porque a contabilidade é uma ciência que
que se pauta em bens e valores monetários. Sem isso, a contabilidade não registra, né? Então, e a contabilidade acaba ditando a regra capitalista do mercado financeiro atual. Então, foi por isso que eu coloquei para ter esse envolvimento que o autor coloca de bens materiais, né? Bens, matéria, né? Matéria, corpóreos, né? Foi isso que ele apresenta. Então, Obrigada. eu que agradeço. Sobre o consumismo, daria para falar aqui muito tempo, porque eu já dei essa disciplina, tenho pós-graduação em marketing, né? E hoje, de fato, o que a irmã falou, existe a própria neurociência, né? Os avanços neurocientíficos já mostram que estudos cerebrais profundos, com aparelhagem, tomógrafos funcionais, têm mostrado o que as empresas têm feito para nos fazer consumir mesmo sem precisar. Né? Então, isso já existe. O Martin Lindson publicou um livro com todos esses dados, a maior pesquisa de neuromarketing do mundo. E aí seria para um outro momento falar de consumismo e vida cristã, isso também é interessante. Pastor, você quer falar? Não, é só para sinalizar o que o André Vidal colocou no nosso chat aí. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, alguém perguntou no cemitério para o seu contador quanto John Rockefeller deixou. O contador respondeu: ele deixou tudo, não levou sequer um centavo. Muito bom. Foi o André. Obrigado, André. Falou. Eu vi isso numa pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. E foi, acho que foi essa semana, estava no YouTube, eu achei bastante interessante. Passa pela cabeça da pessoa, né? Quanto o Rockefeller, um zilionário, quanto que ele deixou? Deixou tudo. Não vou nada. O Hernandes Dias Lopes é excelente, né? É presbiteriano, mas é bom também. Salva alguma coisa. Salva alguma coisa, pois é, mas é muito bom, né? Obrigado, André, obrigado, Tatiana, pastor. Vamos avançar, porque eu não sei, não estou vendo aqui o relógio. Eu pedi até minha esposa para trazer aqui. 7h42, Cris. 7h42. Opa, dá tempo. Cristiano, você me permite só uma pequena colaboração, bem rápida. Não pequena mais e grande também, minutos. pode falar. Ainda sobre a questão dos bens materiais, né? Me vieram à memória aqui duas passagens, a do rico, né? Do jovem rico, e da viuvinha pobre, que ofertou as moedinhas. Então, eu acho que o grande segredo passa, independente, como todos já falaram aqui, Deus, eu creio que ele não seja contra você buscar coisas melhores, né? A questão do recurso em si. Eu acho que o X da questão, ele espera que nós administremos bem os recursos que chegam à nossa mão, né? Que nós abençoemos pessoas, né? Independente se chega muito, se chega pobre, tem os dois extremos, né? Do rico e da viuvinha pobre. Então, a viuvinha ali com as moedinhas, ela abençoou, né? Significativamente. Eu acho que passa por isso. A expectativa que Deus cria em nós, se é que eu posso dizer dessa forma, né? De que nós administremos bem aquilo que Ele coloca em nossas mãos. São os mordomos, né? Do Senhor, né? Somos mordomos, então, assim, com certeza, os recursos são... Deus nos abençoe e a gente, a nossa contrapartida mínima, né, é usar bem as bênçãos que Ele nos entrega. Legal, obrigado, gente, todos aqui que estão participando, está ficando muito legal. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. E aí, depois do materialismo, né, ele vem falando sobre o relativismo ético, página 16. Né? Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo, segundo o autor aí. Né? Isso é verdade, especialmente no Ocidente. As pessoas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos. Né? Absolutos aqui para a gente é a palavra de Deus, ela é absoluta mesmo. Né? Inerrante, não precisa ser alterada em nada, já é perfeita. Né? Uma verdade para a gente. O relativismo permeou a cultura e tem se infiltrado na igreja. O autor vem apresentando essa ideia também, que o relativismo permeou a cultura e vem se infiltrando, né, na igreja. Em nenhuma esfera esse relativismo é mais óbvio do que na esfera da ética sexual e na revolução sexual vivenciada desde os anos 60. Então, o autor vem falando de relativismo ético, mas ele repousa basicamente sobre a questão da homossexualidade. Então, como lidar com o homossexualismo ou homossexualidade, né? Não pode falar homossexualismo, o pastor que é psicólogo aqui, né? Porque
acaba ensejando uma questão de doença. A gente sabe que não é, a homossexualidade não é doença, né, não é uma coisa psicossomática ou clínica, né? Ninguém receita remédio para a homossexualidade, a gente sabe disso, tá? Mas se é comportamento ou não, eu não entro nesse discurso, né? Se alguém tiver expertise para falar sobre isso, eu entro no discurso científico da questão. E aí de ciência, né? De ciência eu posso falar um pouquinho, né? De psicologia, psiquiatria, né? Isso aí não vou falar, mas de ciência eu falo um pouco, tá bom? Então, o autor traz essa ideia, vamos repousar um pouquinho aqui, né? Pelo menos onde a ética judaico-cristã foi levada a sério, aceita, implementada, né? A união matrimonial sempre foi monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia. Em qualquer lugar que a ética judaico-cristã acessou, a concepção do casamento sempre foi essa, né? Mas atualmente, né, mesmo em algumas igrejas, a relação sexual fora do casamento é largamente praticada. É uma crítica que o autor faz aí, né, dispensando o compromisso essencial de um casamento autêntico entre homem e mulher, né, monogâmico, né, heterossexual. Além disso, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são vistos como alternativas legítimas ao casamento heterossexual. Isso tem crescido muito, né? Aqui no nosso país. Não podemos aceitar isso como sendo algo natural ou normal, mas é uma realidade que está no mundo. E um mundo que se apresenta diante de nós, nós estamos inseridos neles, e até que ponto o nosso inconformismo tem que confrontar com isso, né? Então, para combater essas tendências, o autor diz que Jesus mesmo chama os discípulos e orienta, né? A palavra de Deus orienta, né? Gênesis 1:27, a criação foi de homem e mulher. Está no texto bíblico. Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, né? Uma mulher não se une a outra mulher, um homem não se une a outro homem. A palavra de Deus diz que deixa o homem pai e mãe, deixa pai e mãe também, né? Não deixa dois pais e duas mães, e se une a uma mulher, tornando-se uma só carne. Essa é a orientação da palavra de Deus, e assim nós entendemos que, né, é o correto, porque é a verdade divina, tá? E depois de citar esses versículos, Jesus, né, deu-lhes o seu próprio endosso pessoal. O que Deus ajuntou, não separe o homem, né? O que Deus ajuntou, homem e mulher, não separe o homem, reforçando a ideia do casamento monogâmico entre homem e mulher. Então, essa ideia bíblica que nós já sabíamos. A questão é, essa ideia bíblica, cristocêntrica, na sociedade atual, né? E aí existem algumas situações, né? Eu ia colocar uma animação que acabou que no final, quando deu aquele erro, não apresentou, apresentei tudo de uma vez só, mas tudo bem. Vamos pensar sobre o assunto um pouquinho. Primeiro, sobre a realidade das igrejas inclusivas, tá? Eu não sei aqui, né, na turma, se tem muita gente nova na fé aqui, como é que deve ser o meu discurso em relação a isso, mas infelizmente existem algumas igrejas que se reorganizaram como igrejas inclusivas, igrejas que não é que aceitam pessoas com práticas homossexuais, não é aceitação, é acreditar e aceitar que isso é normal. Tem diferença, né? Aceitar o homossexual, né? Assim, o evangelho é para todo ser humano. É claro que, à medida que a pessoa vai, se converte, é claro que o posicionamento muda, porque Jesus transforma radicalmente as pessoas, radicalmente, né? Para usar o termo do autor. Mas, assim, essas igrejas inclusivas não são bíblicas, não são cristocêntricas por conta disso, por achar que essa prática é normal e natural. Então, você tem aí igreja contemporânea, Cidade do Refúgio, né? Algumas igrejas que, conduzida por pessoas do mesmo sexo, casadas, entre aspas, na própria igreja. Então, é interessante falar isso aqui. Eu não sei, o pastor falou que tem pessoas aqui que estão chegando agora também, outros já cristãos de muito tempo, mas essa orientação é importante, né, que eu acredito, para justamente a gente, quando se deparar com essa realidade, se caso acontecer, saber pontuar muito bem que essas práticas não são aprovadas
É por Deus. Eu estou falando da configuração eclesiológica dessas igrejas, tá bom? Pastor, diga aí. É isso aí, gente. A grande questão primeiro, minha gente, todos que estão me ouvindo, é muito importante termos respeito pelas pessoas. E entendam o que eu vou dizer, gente. Sobretudo para aqueles que não fazem parte, né, da nossa fé, respeito pelas decisões que eles tomaram, porque ela é uma decisão deles. Não perdoe a expressão, tá, gente? Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Então, em primeiro lugar, o respeito pelas pessoas, sejam elas quem forem e tendo optado pelo que tiverem optado. Ponto. Segundo, nós, e aí vamos pensar um pouco na nossa questão, que eles precisam entender. Nós não consideramos justa toda forma de amor. Isso é uma expressão de uma canção. Do Lulu Santos. Infelizmente. Eles consideram, mas à luz da Bíblia, não consideramos justas toda forma de amor. E alguém vai falar assim, poxa, mas é amor. E Deus não é amor? Aí sempre vão caminhar por essa índice. E aí a gente precisa, com muito respeito, né? Com muito carinho e com muito amor, dizer, olha, Deus é amor, a vida se faz de amor, mas aprendemos na Bíblia que não é justa toda forma de amor. Até o amor tem o seu enquadramento, né? Até o amor tem o seu posicionamento. Porque se formos considerar justa toda forma de amor, nós vamos transformar o amor num caos. E o amor não chega para se tornar um caos, para ser um caos. Ele chega para fortalecer e organizar a nossa vida. Porque, por exemplo, se toda forma de amor for justa, amar o dinheiro já, entendeu? Seria justo, e não é justo à luz da Bíblia, né? Amar uma pessoa, né? O cara casado, né? A mulher casada, amar uma outra pessoa não é justo, à luz da Bíblia não é justo. Ah, mas eu amo. Não é justo. Amar animais. Não, eu amo meu animal a ponto de... Não é justo. A ponto de, né, dos extremos que a gente tem, né, que a gente vê por aí. Então, a nossa tese sempre será, não é justa toda forma de amor, nós acreditamos no amor, respeitamos as pessoas, mas a grande tese, Cristiano, que eu quero usar, ela está num livro chamado É Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, de John Burke, da igreja de Gateway, nos Estados Unidos. Ela tem um lema muito interessante, ela diz assim, ó, venha como estás, que o Evangelho propõe, mas não permaneça como chegou. Então, uma igreja que tem esse título de inclusiva, na verdade, ela tinha um outro título mais apropriado para a época. Eu vou lembrar o nome mais próprio. Mas ela é uma igreja inclusiva, e por isso ela é bem frequentada por casais homossexuais, todo jeito. Porque ela tem esse lema, olha, você pode vir. Agora, o John Burke conta no livro dele que ele chegou para um casal de lésbicas, que já até a expressão que está acostumado a usar, né? Para duas lésbicas que viviam juntas, e ele disse, olha, vocês não são mais bem-vindas aqui, porque vocês não entenderam a proposta da nossa igreja. Nós aceitamos vocês como vocês eram, mas o Evangelho de Jesus nos ensina que a vida que vocês praticam é uma vida à luz da Bíblia contrária, é uma vida contrária à luz da Bíblia. E nós pauteamos a nossa vida, a nossa igreja pela Bíblia. E vocês não estão querendo entender, pelo menos, né? Então, vocês não fazem parte, não dá para fazer parte da nossa comunidade. Vocês estão afetando a nossa comunidade de forma negativa
e por isso vocês são convidadas a se retirarem. Alguém pode dizer assim, mas isso é um escândalo, como é que pode a igreja... E aí, Cristiano, a gente entra numa outra esfera, que é a da disciplina eclesiástica, que tem 3 grandes ramos, né? A formativa, a corretiva e a cirúrgica. Ambas são bíblicas. Ambas são, até a disciplina cirúrgica é bíblica. Ela deve acontecer. Mas aí é papo para um outro momento, porque é um negócio muito sério, né? E, sobretudo nos dias de hoje. Mas o que eu quero dizer é isso, tá, gente? Respeito, 2 frases, né? Respeito, primeiro, por todos, né? Não nos compete, não temos nada a ver com o que eles escolheram, temos que respeitá-los, aceitá-los, conviver com eles numa boa, sem problema, mas nós temos um lema, dentre tantos nós não acreditamos que é legítima toda forma de amor, até o amor tem o seu critério. Legal, pastor, obrigado. E eu não sei quantos irmãos viram, né? E aqui é oportuno apresentar esse exemplo também, além do exemplo que o pastor já colocou, o episódio em que o pastor Cláudio Duarte, né? Acho que eu posso falar dele aqui com tranquilidade, né? No programa Raul Gil, né? Ele foi sabatinado, entre aspas, ali, e dentre aquelas pessoas que estavam fazendo perguntas, estava a Tammy Gretchen. A Tammy, ou Tammy, né? Mas no final das contas, ele não arredou da posição bíblica e cristã. Inclusive, ela perguntou, se eu for à tua igreja, seria aceito? Ele falou, claro, mas existem padrões lá. Foi o que o pastor falou, existem padrões, né? Que é essa questão, né? Tem que querer buscar, né, até chegar à conversão e mudar o comportamento e querer se aproximar de Deus. E ao final, assim, ele discordou, ele falou, não concordo com o relacionamento, ele falou abertamente. E no final, ela deu um abraço nele, né? Ou seja, ele não afastou a pessoa, não agrediu, não fez nada. Ao contrário, agora não vou falar o nome, de outros pastores que acabam afastando essas pessoas. E aí, como o pastor falou no início, acaba criando essa imagem nossa de fanáticos, de intolerantes, de fundamentalistas, etc. E não. Que a gente tem que evitar essa imagem a todo custo. Evitar ao máximo essa imagem. Então, o comportamento dele ali, né, eu acho que foi excelente, né, naquele programa ali, né? Então, é uma questão real que aconteceu agora, para nosso exemplo aqui. Então, o discurso, né, nasci no corpo errado, ou orientação sexual, né, é claro que eles vão se apoiar a ideias, existem alguns autores que começam a pensar essa questão, já que a ciência não provou que a pessoa nasce homossexual, não vai provar nunca, porque não tem como provar um negócio desse, né? Eles começaram com a ideia, com o discurso de orientação sexual, eles estão se apoiando às ideias deles, a gente tem que saber o que o discurso está acontecendo, respeitar, como o pastor falou, vamos respeitar a posição, discordar da prática taxativamente, mas respeitar o ser humano, a essência humana, né? E continuar evangelizando, falando de Jesus para essas pessoas, né? E outro exemplo que eu trago aqui, e não vou entrar em discussões políticas, nosso pastor já orientou a gente várias vezes sobre essa questão, não vou discutir política. Se alguém me perguntar, você é de esquerda, de direita ou centrão, eu não sou nada disso, sou bíblico, ponto. Eu sou bíblico. Acabou, entendeu? Então não vou discutir, sou equilibrado, sou aristotélico, pronto, justa medida das coisas, então sou bíblico nesse sentido. Então, assim, a cartilha, assim, tramitou por aí, não vou dizer se ela foi implementada, não vou entrar nesse mérito, mas ela foi exposta, foi disponível, eu baixei, eu li essa cartilha. Então, e essa cartilha, a questão não é a política, a questão foi do interesse, veio de um movimento, de um grupo, né, homossexual. E tinha questões ali que falava de bissexualidade, de exemplos que seriam trabalhados com adolescentes, pré-adolescentes, seriam, né? Seriam. Então, essas coisas que estão acontecendo, o movimento LGBT, né? E outras letras mais, porque cada vez acrescenta mais uma letra aí, que eu já me perdi nisso tudo, tem feito suas defesas, eles fazem congressos, então, essa é a realidade do mundo. O nosso inconformismo em relação a isso. Mas a gente não tem que se aprofundar nessas ideias, saber que elas existem, né?
mas estarmos pautados o tempo todo na palavra de Deus e saber que essas pessoas precisam muito, né, ouvir de Jesus, né? Então, assim, na nossa igreja mesmo já teve ex-homossexuais que testemunharam, né? Já tivemos, já, pastor, outras igrejas. A gente sempre ouve testemunhos de pessoas que eram ex-homossexuais e se libertaram disso, né? Jesus transformou essas pessoas. Essa é a nossa realidade, é que Jesus transforma. E aí, gente, entrando um pouco mais nesse detalhe, lamentavelmente, não sei se... E aí é importante falar sobre isso, acredito que seja importante falar sobre isso, né, dessa Bíblia que foi editada, que é a Bíblia Graça sobre Graça, que é a Bíblia de uma igreja inclusiva. É uma Bíblia que não condena a prática homossexual. E ela está disponível. A Sociedade Bíblica do Brasil, né, acho que, pelo que eu entendi, não sei se o pastor tem uma ideia um pouco mais completa em relação a isso, pelo que eu entendi, esse grupo, né, acabou entrou na justiça por meio de alguns advogados para que a Sociedade Bíblica do Brasil pudesse editar essa Bíblia, né, que não condena a questão da homossexualidade como pecado, né? E aí acabou que esse acordo não foi para frente, esse acordo entre aspas não foi para frente, e a Bíblia é oferecida de forma independente. Mas olha só, ela está disponível na Amazon. Então, imagina uma pessoa que não entende, né, não sabe a realidade dessa gravidade, olhar a Bíblia comentada graça sobre graça, vai ser esse nome muito bonito, né, e bíblico, e vai comprar uma Bíblia dessa. Então, isso aqui é para a gente pontuar, né, essas loucuras que têm acontecido, né, e olha que na própria apresentação do conteúdo coloca, a Bíblia traz alguns assuntos, inclusive a inclusão eclesial dos homoafetivos, travestis e transexuais. Está disponível, né? Aí fala sobre relativismo religioso, secularização do cristianismo, que vai abarcar essa ideia também, né? Pastor Marvel Souza, né? Desculpa, infelizmente, não sei nem se deveria chamar de pastor, ter conseguido uma autorização histórica de cessão de uso de texto bíblico pela Sociedade Bíblica do Brasil. Com certeza ele não conseguiu isso dos melhores caminhos, no amor, né? E aí a Igreja Inclusiva traz esse material, né? Uma Bíblia, é demoníaco isso, tá? Eu posso até afirmar que é, inclusive, heresia. Então, se você se deparar com essa Bíblia, graça sobre graça, ou souber de alguém recém-convertido na fé, que comprou essa Bíblia, ou pretende comprar essa Bíblia, ou que cita essa Bíblia não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Então, o nosso inconformismo é também orientador, né? Tem gente que está na fé há muito tempo, outros chegando agora, e nós precisamos, né, orientar os nossos irmãos e até, de repente, no trabalho, aqueles que nós estamos evangelizando, né, para que não se depare com conteúdo estranho e antibíblico, como essa Bíblia. É claro que não são todos os textos, né? Mas os comentários, eu não tenho essa Bíblia, não comprei e não fiz eu não tenho essa Bíblia, pastor, eu não tenho essa Bíblia, não comprei, nem vou comprar. Não, é só reforçar, Cristiano, é o seguinte, gente, notas e comentários, é uma Bíblia comentada, e as notas e os comentários é que são heréticos. Eu imagino que a Bíblia aí dentro, o conteúdo bíblico, deve ser o mesmo que nós temos. Mas, assim como nasce toda heresia nasce da Bíblia, gente. São interpretações equivocadas da Bíblia. Aliás, as pessoas podem fazer as interpretações que elas quiserem. O ser humano tem essa liberdade em termos de livre-arbítrio mesmo. Pode pegar o texto bíblico e fazer dele a referência para as coisas mais absurdas do mundo. Pega um texto isolado, você pode favorecer assassinatos, homicídios, etc, 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 etc. Inclusive, essas questões aí, sobretudo, devem ser os comentários mais horrorosos a respeito da Bíblia. Então, o que torna essa Bíblia herética são os comentários, e não necessariamente o que está ali. Eu acredito que não alteraram nenhum, eu acredito, Cristiano, não sei, mas que não alteraram o texto bíblico. O que faz dessa Bíblia uma Bíblia herética são os seus comentários.
E aí, gente, sempre acreditar, né? Sempre a tese que a gente defende. Muito cuidado com os comentários bíblicos, né? Até mesmo dos ditos protestantes evangélicos. Gente, comentário bíblico não é Bíblia, tá bom? Comentário bíblico é o comentário bíblico dos seus autores. Tanto é que quando eu prego, o Cristiano prega, a maioria dos pregadores, citamos os teólogos. E a gente concorda com os teólogos, mas a análise deles, né? E a gente concorda. Mas é possível que alguém discorde do comentário do teólogo, mas não podemos admitir que alguém discorde do texto bíblico, porque aí já está ferindo o texto que é a nossa base de fé e prática. Então, ou seja, obrigado, pastor. Tem a preocupação com, né, a Bíblia comentada que a gente precisa ter, né? Eu sempre indico a do Charles Draghi, porque os comentários dele são muito cristocêntricos, teocêntricos e bíblicos. Não fogem, né? A doutrina batista, na sua essência geral, não foge. Então, eu sempre indico essa, mas tem que ser preservado e privilegiado, como o pastor falou, né? É o texto da palavra de Deus. Né? Essa Bíblia que você falou, Cristiano, depois você, quando nas próximas aulas, você traz a imagem dela, e até que eu quero incentivar os nossos alunos, vamos dizer assim, né? A terem, a adquirirem, já que é um comentário, como você diz, é um comentário bom, né? Então, a pessoa vai ter o texto bíblico e um bom comentário, um comentário muito fiel à nossa doutrina. Isso é muito bom, é um belo investimento, viu, pessoal? Belo investimento, com certeza. Bom, vamos adiante. E aí, ainda entrando nessa questão um pouquinho mais, eu não indico esse livro, também eu não tenho esse livro, né? Eu não tenho esse livro, ele tá esgotado. Mas o John Tay, ele traz uma discussão muito interessante, e a gente não precisa também jogar isso, defrontar isso com aqueles que têm essa prática homossexual, mas, no geral, ninguém nasce gay, porque a essência humana que Deus nos deu é de homem e mulher, então não podemos assumir, e a ciência também, a ciência nos ajuda em muitas situações, tá? A boa ciência, tá bom? A boa ciência nos ajuda em muitas situações para entender, inclusive, a palavra de Deus, né? O texto principal é a palavra de Deus, obviamente, mas secundariamente podemos usar a Bíblia para entender a geografia, a ciência, né? Para entender a geografia bíblica, a história bíblica, né? A arqueologia bíblica. Então, a ciência nos ajuda. Parte da ciência, né? Tirando as ciências naturais da vida, que pregam o naturalismo filosófico, a boa ciência nos ajuda a entender. E na genética também, né? O John Tay, que é um médico geneticista com 2 doutorados, pegou textos científicos, artigos científicos dos últimos 20 anos e se debruçou sobre ele, fez críticas sobre esses textos e colocou nesse material, provando ao final que não existe evidência científica nenhuma para alguém nascer homossexual. Não vou dizer, então, que prática é essa, se é comportamental, não vou entrar nesse mérito, porque não tenho expertise para discutir isso. Eu discuto ciência. Então, na ciência, não tem evidências científicas, não tem dados, não tem inferências e resultados científicos que nos conduzem a acreditar que alguém nasça homossexual. Nascemos homem e mulher. Deus nos fez homem e mulher, né? Homens e mulheres, tá bom? Então, esse discurso sempre vem é muito delicado da nossa parte, né? Porque esse discurso sempre vem e a gente sempre, quando quer falar de religião ou de qualquer outro assunto no trabalho ou qualquer outro lugar, acaba vindo essas polêmicas. Então, a gente tem que evitar as polêmicas, mas se alguém perguntar, a orientação que nós temos, né, que a palavra de Deus nos mostra, a ciência que, né, a boa ciência mostra isso também, é que fomos feitos homens e mulheres, né? E aí depois o próprio autor apresenta esses resultados do livro, né? Ou seja, ele traz aqui um texto que eu traduzi e basicamente o que ele coloca é o seguinte, o que eu falei, né? Por 20 anos ele analisa esse material, analisa essa afirmação, eu sou gay, eu nasci no corpo errado,
né? E ele vem contestando essa ideia sobre os artigos públicos, né? Do ponto de vista da genética. Ele pegou artigos científicos na área de expertise dele, né? Então, a comunidade científica conhece esses fatos há muitos anos, mas a opinião pública está se movendo na direção oposta, diz o autor, por causa das mentiras perpetuadas pela mídia e pelos ativistas gays. Quando uma mentira é repetida com bastante frequência, muitas pessoas acreditarão nela. O livro não menciona nada sobre Deus, Bíblia ou moralidade. O livro traz assunto genético, biologia. Ele se concentra nos artigos científicos e explica os conceitos básicos. Então, não é um livro de fé, é um livro de ciência, que corrobora com o que Deus nos apresenta para a configuração integral do homem como sendo holisticamente homem e mulher. E o autor, na página 18, vem trazendo algumas outras questões. Os discípulos cristãos radicais devem discordar disso tudo, as quatro tendências que ele coloca, né? Certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas devemos procurar com sensibilidade aplicar princípios bíblicos em cada situação, né? E se pautar sempre no senhorio de Jesus. Então, se existem tendências que confrontam a nossa fé, é sempre se perguntar, né? É como tem o livro, em seu espaço, o que faria Jesus? Né? Jesus, no meu lugar, faria o quê diante dessa realidade contextual, contemporânea? Então, reforçar o senhorio de Jesus, reforçar que nós temos a palavra de Deus, e com muita sensibilidade, com muita educação, com muito respeito, amor e carinho, né? Colocar a nossa posição enquanto cristão, né? Sem fanatismo, sem exageros, né? Sem loucuras demasiadas, mas colocar a nossa posição de cristão diante dessas pessoas e dessas realidades, né? Contemporâneas. E aí depois vem a questão do narcisismo, né? Acredito que seja o último, né? Na mitologia grega, foi um jovem que viu o seu próprio reflexo, né? Se envaideceu com a sua própria beleza no lago, que ele acaba caindo e se afogando, né? no lago. Então, o narcisismo é o amor excessivo do ponto de vista antropológico. Então, a gente se colocar, né? Sobretudo, assim, superior, né? As outras pessoas, de modo que a gente está assim valorizando. Então, isso, a nossa essência humana, isso acaba caindo na questão do egocentrismo, na autossuficiência, que também não é uma realidade bíblica, né? A Bíblia nos mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Sem Deus não somos absolutamente nada. A Bíblia não nos enaltece em absolutamente nada, pelo contrário. Né? Nós somos pecadores. A realidade do pecado deturpou a nossa essência, né? Assim, desse mundo, né? E aí, infelizmente, uma parte desses ensinamentos tem permeado a igreja. Então, o autor vem dizendo que essa realidade externa, né? A igreja, acaba entrando, né? Permeando a igreja, e há cristãos recomendando que devemos não somente amar a Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos. Não, amar a Deus em primeiro momento, ao semelhante como a nós mesmos, e não a nós, né? Assim vai descendo, né? Mais adiante ainda sobre narcisismo, né? No entanto, isso é um erro por 3 razões, o autor coloca. Em primeiro lugar, Jesus falou do primeiro e grande mandamento, que eu acabei de falar agora, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Segundo, mas não mencionou um terceiro. Em segundo lugar, amar o próprio, né? Como a nós mesmos, tá bom? E a questão do amor ágape de Deus para conosco. Então, o narcisismo tem essa questão da valorização pessoal, e essa valorização pessoal desmedida, né? Ela é descompromissada com a palavra de Deus e nos remete à vaidade, autossuficiência, egocentrismo, né? Antropocentrismo, ou seja, situações que acabam afastando as pessoas de Deus. Então, isso tem acontecido. Onde isso acontece? Onde o narcisismo é uma realidade?
Nós podemos, assim, colocar várias instâncias, né, das sociais para isso. Até na família, né, a gente que não enxerga que a realidade de que de um Deus criador, né, e acaba indo para o ateísmo e aí acaba indo para o narcisismo, né? Narcisismo é uma valorização pessoal, a imagem da pessoa se sobressai a qualquer outra coisa. É assim que o Stott apresenta para a gente. E aí ele dá também, depois que apresenta as 4 tendências, o próprio Stott coloca também possíveis soluções, né? Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo, né? O mundo é plural. Nós não somos plurais. Temos uma singularidade, se chama e tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência, né? Não relativizaremos, né, nossa prática, mas seremos obedientes ao que Deus nos coloca. Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Cristiano, então, opa, pastor, pode falar. Deixa eu só, eu sei que já o horário já avançou, mas eu precisava aproveitar essa questão do narcisismo para, de alguma maneira, tratar aqui com todo o nosso grupo e com aqueles que verão o quanto nós, enquanto evangélicos, temos problemas narcisistas, como você bem falou, essa questão da autoimagem sendo super explorada e hiper explorada, e isso se dá muitas vezes nos títulos humanos, ok? Humanos, que nós colocamos em pessoas e nós devemos tratar isso muito bem no nosso coração, tá bom, gente? A Bíblia apresenta funções, não títulos. Pastor não é título, diácono não é título, apóstolo não é título, ancião não é título, e aí vai por aí afora. Profeta não é título, pai apóstolo não é título, semideus, entenderam? Então, toda essa titularidade que se coloca muito no meio evangélico, infelizmente, ela é apenas narcisista. Tá bom, gente? Eu sempre trato isso, eu faço questão de ressaltar. Toda vez que eu me apresento, eu me chamo Eduardo e sou pastor da Igreja Batista do Fonseca. Para quê? Para as pessoas entenderem que eu sou um servo de Deus chamado Eduardo, que entendeu um chamado de Deus, se preparou para isso, se submeteu a um concílio e foi, né, designado por Deus para liderar uma comunidade de fé. Então, o fato de eu ser um pastor não me torna verdadeiramente isso, nem melhor e nem pior do que ninguém. Então, nunca é ofensivo para mim me chamarem de Eduardo. Tradicionalmente, culturalmente, me chamam de pastor Eduardo. Não tem problema nenhum. E me chamam senhor para lá, senhor para cá. Eu entendo isso. Mas eu, Eduardo, preciso entender que eu sou o Eduardo. E assim é com os diáconos. Eu louvo a Deus pelos nossos diáconos, porque eu não vejo nenhum deles batendo no peito e falando assim, rapaz, quando fala assim, oi, Wanda. Wanda não, rapaz, tá doido? Diaconiza a Wanda, me respeita. Nunca vi a Wanda fazer isso. Porque ela entende que ela é uma Wanda, serva de Deus, que um dia foi consagrada, né, a diaconisa e serve a Deus como diaconisa, mas ser diaconisa não faz dela nem melhor e nem pior do que ninguém. É simplesmente uma serva de Deus. Então, gente, trabalhar. A nossa igreja trabalha isso muito bem, entende isso muito bem. Assim, respeito os apóstolos, os bispos, respeito todos eles. Se um dia aparecer, por um acaso, um apóstolo, pastor, aqui está o apóstolo fulano de tal, vou chamá-lo de apóstolo, entendeu? Bandinha, né? Então, vou chamá-lo vou respeitar sempre. Não cabe a mim contestar isso. Agora, o que cabe a mim é dizer à minha igreja que a igreja tome cuidado com isso, né? Eu falo isso para os meus alunos, né, no seminário. Eu sempre digo para eles, olha, o que está te chamando?
Se é pelo título, se você sonhou um dia em ter um título, por favor, tranca a matrícula e vai estudar outra questão, porque você está completamente equivocado. Eu falei isso na primeira aula, para todas as turmas. Você está equivocado. Você não entendeu o que é um chamado para servir a Deus. Então, esse narcisismo, sabe, Cristiano, ele muitas vezes interfere negativamente nos nossos arraiais e faz as pessoas correrem atrás de títulos só para um dia sentar naquela cadeira. Lá na igreja nem tem, né? Graças a Deus. Sentar naquela cadeira lá em cima, entendeu? Ter um status, né, no meio eclesiástico, e acreditar que vai ser mais respeitado, vai ser mais aceito, quando a gente, na verdade, sabe que isso não tem absolutamente nada a ver. Valeu. É isso, pastor. Tem um pastor aí acho que no Nordeste, já está tentando, inclusive, já se auto-intitulou querubim, pastor querubim. Sabe? O negócio está crescendo, né? Daqui a pouco vai ter alguém semideus aí. Então, essas titulações acontecem muito no meio acadêmico, isso é inegável. Sim, e Cristiano, por favor, no meio acadêmico cabe perfeitamente. Pois é. Porque é exatamente o que compõe o meio acadêmico, e eu acho que no meio acadêmico a gente tem que buscar isso sem problema. Olha, rapaz, ao contrário, eu acho que quem tem esse viés deve procurar. Mas o mais engraçado é que até no meio acadêmico, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Aqueles que alcançam os degraus lá em cima, na verdade, os verdadeiros mestres e doutores, né, como você, são aqueles que têm coração ensinável, que não esquenta a cabeça com esse negócio, que está mais querendo aprender, e ensinar aquilo que eles podem fazer. Então, eu acho que é um estilo de vida muito legal, entender que você tem que se desligar desses negócios. Agora, olha, em Manaus, tem um tal do pai apóstolo, o cara que inventou isso aí. Ele não é nem ele é o pai dos apóstolos, entendeu? É o pai apóstolo. Só apóstolo já não serve para... Mas é isso, pastor. Por isso que muitas vezes, né, assim, eu comecei a lecionar no ensino superior com 27 anos e eu não era crente, imagine só. Eu não era cristão com 27 anos no ensino superior, lecionando, e eu era, assim, eu oprimi muitos alunos a ponto de depositar um livro inteiro no semestre. Mas depois que eu me converti, graças a Deus, hoje, quando a turma permite, a minha aula é sentado do lado deles. Eu faço um semicírculo e aí sento do lado deles, nem para eu nem ficar em pé, para ninguém me olhar como sendo mestre ou doutor, e nem precisa me chamar de mestre. Pode me chamar de Mariela, professor, qualquer forma que seja, né? Mas, infelizmente, no academicismo isso acontece, essa vaidade existe muito fortemente, pastor. Os títulos existem lá porque a legislação educacional orienta dessa maneira, né? Os professores precisam ser titulados, mas existe uma vaidade no meio acadêmico muito forte. Estou 16 anos lecionando em diversas universidades, eu vejo isso. Né? Eu vejo isso acontecendo. Cristiano. Diga, meu irmão. Eu tive aula com um catedrático, né, do direito de Portugal, e aula presencial. Na verdade, era ele assistente, que também era uma renomada jurista, só que o catedrático ele nem abria a boca. Ele só ficava sentado, olhando, por causa do título dele, né, de catedrático, né, do direito, é o Miguel Teixeira de Souza. Mas quem dava aula era assistente dele. Ele só ficava lá na pose dele, de catedrático. Um título que ele doutorando que está dando aula. Pois tem títulos de... Por exemplo, existem os livres docentes. Esses títulos são o próprio MEC que cria, acaba gerando vaidade, mas é outro ambiente. Como o pastor falou, é outro ambiente acadêmico. Que não pode acontecer, eu, cristão, me vai descer lá. Ou tentar me vaidecer aqui na igreja. Tem diferença. Eu não posso ser vaidoso em nenhum dos ambientes. Porque, por exemplo, o cara chegar livre docente já é quase que um semideus dentro da universidade, né? Nem o reitor, nem o chanceler tem mais poder. Ele era considerado assim, o Miguel Teixeira de Souza. Só pesquisar aí. Ele tem no apartamento dele, né, um dos quartos. O quarto dele é só de livros. É biblioteca, um quarto enorme. O cara só vive para isso. Então, o título para ele é importante. Pois é. Dentro do meio acadêmico, né? Nós vamos confundir. Alguém pode me falar que horas são, porque eu não estou com o meu celular aqui.
pedi para a Simone trazer, mas ela não trouxe aqui. 8h25. 8h25, então vamos finalizar. Porque foi participativo, né? Acabou contrariando do que eu pensei de fazer aquela exposição, mas eu mesmo estimulei, então foi participativo. Bom fechar mesmo. Então, deixa eu clicar aqui. Eu pensei em mais algumas outras tendências, vou falar bem rapidamente para fechar em 5 minutos. Né? 8h30 é o nosso horário. Tá? Questões que acontecem no mundo que também precisa do nosso inconformismo. Né? Positivismo, o cientificismo, que vem de Auguste Comte. Né? O Auguste Comte acaba rompendo essa ideia escolástica lá do início do Brasil colônia, não vou nem entrar nesse detalhe, porque é uma discussão muito grande, mas o cientificismo é o seguinte, é a ideia de que a ciência vai explicar tudo, o apoio demasiado nas respostas à ciência, na ciência. Né? Então, a ciência não tem resposta para tudo, ela é boa ciência, né? Mas ela não tem resposta para tudo. E Augusto Comte, inclusive, quem quiser depois estudar um pouquinho mais, eu dou as referências, Augusto Comte até, inclusive, ele tem uma tríade, a teoria dos 3 estados. Ou seja, o mundo foi explicado por um tempo pela teologia, depois passou a filosofia a tentar explicar o mundo, e agora é a ciência que tem de explicar. Então, ele recusa sobretudo a teologia, a metafísica, a filosofia, recusa toda essa parte imaterial, vamos colocar assim, entre aspas. Isso só se repousa na parte científica. E isso é o positivismo, isso é o conceito de positivo. Só que isso não é bíblico, e ele até inaugura uma religião, a religião da humanidade. Existem igrejas com essa religião da humanidade, ou seja, é uma religião racionalista. Então, a gente tem que ter uma cuidado, ainda bem que, mas isso tudo acaba permeando as discussões, é na universidade, quando, né, assim, eu trabalho com filosofia, né, ainda faço um bacharelado em filosofia, então, por isso estou trazendo essa questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a ciência é boa, ela não explica tudo. As respostas, a resposta principal, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, é a teologia bíblica que nos dá. Auguste Comte, né, o nome. Então, o hedonismo, né, a vida prazerosa, tudo pelo prazer, né, também é uma coisa que a gente precisa se conformar. O ateísmo e o neoateísmo. O ateísmo é a ideia de, recusa de Deus totalmente, mas o ateu clássico, ele é agressivo à fé cristã. Né, ele é agressivo. O neoateísta, não. O neoateísta, ele recusa a fé cristã, mas, sabe, tenta te convencer. Ele tem um discurso mais amoroso, ele não quer combater a fé cristã, ele quer convencer a pessoa de que Deus... Então, a gente tem que tomar cuidado com essas posições. Eu sou teólogo, eu estudo teologia, né? Então, eu tenho livros, por exemplo, aqui em casa, como o do Augusto Pontes Escovar, O Espírito do Ateísmo. Não indico esse livro, tá? Não leia esse livro. Não leia. Eu leio para fazer o quê? Críticas teológicas e filosóficas. O Pontes Escovar está convencendo muita gente com uma ideia do amor. Por exemplo, eu prego amor, eu pratico amor, eu amo as pessoas, eu entrego alimentos, eu mato a fome das pessoas, ajudo as pessoas. Por que Deus não vai me salvar? Então, essa ideia é contrária à Bíblia. A salvação é em Cristo. Essa que é a ideia. Ser bom, fazer o que ele faz, como ele se apresenta, é muito nobre, ok. Nós devemos fazer também. Mas isso não salva ninguém. A salvação não é pelas obras, é pela fé. É graça, né? E aí, o neoateu tem esse pensamento. Agora, esse livro aqui eu indico, para a gente finalizar mesmo, né? Esse livro aqui é de um grande autor, Alistair McGrath. Deus não vai embora. Excelente autor, cristocêntrico também, teocêntrico, muito bom, cientista, e ele combate a ideia do neoateísmo aqui nessa obra, né? Então, avançando um pouco mais, o agnosticismo, essa ideia não chove nem molha, em cima do muro, de que eu acredito em Deus, ou não acredito, mas um dia vai ter a resposta de tudo. Então, quando vier, eu acredito, enquanto isso eu não acredito. Então, isso não é bíblico, porque a palavra de Deus mesmo disse, né? O que foge, né? Sim, sim, não e não. O que foge disso é procedência. Então, não é uma questão bíblica, né? Não é uma posição que a gente também tem que confrontar. O antropocentrismo, né? A autossuficiência, eu já falei. E, gente,
aqui para finalizar mesmo, o universalismo cristão é uma ideia que tem consumido muitas pessoas, sobretudo por conta da obra do William Paul Young, né, que publicou o livro A Cabana e depois foi para o cinema. Cuidado com esse filme, cuidado com essa obra, porque o universalismo cristão, como é pregado, repousado em Orígenes, não tem fundamento bíblico. Ou seja, Orígenes foi um grande teólogo, a gente sabe disso, né? Mas ele, quando fala que ao final de tudo, tudo converge em Deus que é amor e que todos serão salvos, inclusive o diabo e os demônios, não dá para acreditar num negócio desse. E quando o livro é público, e o William Paul Young ele acabou se convertendo ao espiritualismo, ao universalismo cristão, existem muitas, mas muitas, não são poucas, heresias no filme. Muitas heresias, onde a autossuficiência é valorizada, né? A soberania de Deus não é valorizada, né? O homem faz o que quiser, né? Eu estou sempre a seu dispor, eu, Deus Trindade, estou sempre a seu dispor para fazer o que quiser com você, o que você desejar e não o que eu desejo. Então, essas ideias, esses flashes do livro, que são bem sutis, porque o filme, muita gente chorou com ele, né? Mas existem muitas aberrações teológicas no filme. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Não é aquela aberração de que aquela parte em que ele vê o próprio pai. Isso aí é um timento, porque isso aí tá gritante. Mas são nas entrelinhas as ideias do universalismo. O evangelho e a salvação é para todo, é universal mesmo, porque é para todo ser humano. É universal, é para todo ser humano. Mas a universalidade que repousa na ideia da salvação para todos, inclusive para o demônio, não é uma realidade bíblica. Jesus falou do inferno muito mais do que do reino. Não é para enaltecer o inferno, é para mostrar que o reino chegou, né? Aquela realidade escatológica do Oscar Kuhlman, né? Ou seja, chegou o reino, mas não se concretizou ainda. É o já e ainda não, escatológica, atenção escatológica do Oscar Kuhlman. Então, o reino de Deus chegou e Deus nos apresentou, Jesus nos apresentou isso para a gente. O inferno também é uma realidade. Infelizmente, a gente não podemos, dentro do juízo divino, desconsiderar. E se você pegar o livro A Cabana e o filme, ele não vai falar de condenação. É só universalismo, é só salvação, é salvação, amor. Então, alguém pode pegar esse conteúdo e acreditar que Deus vai salvar, porque Deus é amor e Deus vai salvar. Mesmo que eu pratique muitas coisas erradas e não me converta, no final, tudo converge em amor, Deus é amor, Deus salva todos. Isso não é bíblico. Cristiano, eu tive uma indagação de uma pessoa uma vez perguntando por que o diabo não teria direito à salvação. Por quê, pastor? E a resposta ela é muito simples, por isso que a minha fala vai ser muito rápida. Ele já está condenado. Para ele e para os seus demônios, já houve o julgamento final. Então, não há como reverter, até porque Deus é Deus de palavra. Então, sobre ele, o julgamento já aconteceu, ele para toda a sua legião. E por saber disso, é que ele faz tudo o que faz e tenta fazer tudo o que tenta fazer. Mas não há, é uma questão de justiça de Deus, não há. Eu soube de um autor argentino chamado acho que Juan Carlos Ortiz, escreveu um livro chamado O Discípulo, inclusive, muito bom, mas ele mais tarde, depois do livro O Discípulo, muitos anos depois, ele começou a entrar numa de orar pelo irmão Satanás, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele, que foi uma aberração, exatamente por conta dessa ideia. Não temos que orar por Satanás. Ele já está condenado. O que a gente tem que tentar fazer é não entrarmos na mesma condenação dele, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Muito oportuno e sábio, pastor. Obrigado por mais essa contribuição. E esses são os apontamentos que eu trouxe, né, irmãos? E aí o autor acaba dizendo que nós não devemos ser caniços agitados, né, aquele que balança para todos os lados, né, assim, se conformando com tudo, peixes que flutuam e vão deixar a maré levar, ou camaleões que vai aceitando e se adaptando com tudo que o mundo oferece. Não é essa a ideia do autor. A ideia do autor é entender o mundo, ter consciência de onde o mundo está e para onde está indo.
para que a gente possa poder fazer da melhor forma possível o nosso testemunho e a nossa pregação, né, do Evangelho. Então é isso. Eu devo ter estourado uns 2 ou 3 minutos. Falei que ia terminar, mas eu pego os 10 que eu atrasei, né? Tá bom? E finalizamos mais uma aula. Pastor, passo a palavra para o senhor orar, finalizar o nosso encontro. Obrigado, Cristiano. Foi muito bom. Eu, particularmente, me sinto assim muito, muito edificado com tudo. Reafirmou muita coisa, aprendi muita coisa. Queridos, nós vamos disponibilizar aí agora nas redes. Façam contato comigo, sobretudo o Carlos, né, que hoje me pediu o link e entrou em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente, a Natália também, e tantos outros, para vocês terem, desde já, o capítulo 2, tá? Para vocês já terem, desde já, o capítulo 2, já irem lendo, e a participação ela é muito, vamos dizer, ativada quando você lê antes, faz as suas anotações, aí na hora que a gente passa por aquele episódio, você pode trazer a sua contribuição, o que você entendeu. Deu para perceber que o livro é fácil de ler, linguagem muito fácil, né? Tudo muito tranquilo. Então, gente, desde já façam contato, estudem ao longo da semana o capítulo 2. Qualquer dificuldade, entre em contato com o Cristiano, entre em contato comigo, que a gente vai ajudando vocês da melhor maneira possível, tá? Hoje tivemos... valeu, Carlos. Tivemos hoje 32 pessoas, né? Foi o pico da nossa participação. Eu, como falei lá no culto, queria muito chegar a 60. Eu acho que temos condições, basta a gente estimular um ao outro, e aí quem está em casa estimula o cônjuge a participar. É isso mesmo, tá? Não é, gente, não é falando de vaidade, né? Não é vaidade, não. É acreditar no projeto e querer que cada vez mais pessoas participem, tá bom? Então, vamos ver se na semana que vem a gente ultrapassa mais ainda esse número, porque vai ser bom, está sendo bom para todos nós, tá bom? Cristiano, mais uma vez, obrigado, parabéns a todos que participaram, aqueles que estiveram com a gente até agora. Vamos encerrar orando, né, Cristiano? Sim, vamos lá, jogar, vamos pastor, por nós. Senhor, obrigado, dá-nos uma semana agora abençoada e, sobretudo, com boa lembrança de tudo aquilo que vimos aqui, porque o que vimos aqui serve para a semana. Serve para a gente praticar no dia a dia, no trabalho, no estudo, em casa, na rua, no mercado, em qualquer lugar. Ajuda-nos assim. Obrigado por tudo. Abençoe Cristiano nos preparativos para a próxima lição. Muito obrigado, de verdade, Senhor. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. A gente gente consegue bater uma foto aqui? Deixa eu printar a tela rapidinho. Quem puder abrir a câmera, quem não puder, ok, mas quem puder abrir a câmera, eu vou printar aqui para a gente botar no grupo lá. Vai tirar foto. Estimular. O sorriso de todo mundo aí, gente. Bom. Abrir a câmera, já está aberta. Cadê? Já está aberta já. Quem não está aqui é Selma, mas aí quem não puder abrir, não precisa abrir. Quem puder, a gente vai fazer aquele print, aquele sorriso, né? Pronto, vou botar no grupo lá. Show! Um abraço, Jesus te abençoe. Excelente semana. Gente. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau, tchau.